Hoje é domingo, 28 de maio, entra no ar neste momento mais um pré-jogo dentro desse nosso giro de notícias. Hoje às 19 horas no estádio Newton Santos, Botafogo e América Mineiro. O Glorioso, dependendo dos resultados, poderá abrir uma vantagem significativa para o segundo colocado do nosso campeonato, já que o Palmeiras enfrentará o Atlético Mineiro. E se acontecer um empate nesta partida, ou a equipe paulista não vencer o Galo, o Botafogo poderá colocar entre 5 e 6 pontos de diferença para o segundo colocado. Mas precisamos fazer a nossa parte dentro do Newton Santos. Tudo, mas tudo mesmo, a respeito de Botafogo e Galo dentro desse nosso pré-jogo no canal do TF. Roda a vinheta e daqui a pouco eu tô de volta. Hoje é dia de ir ao Newton Santos. E olha que dica maneira, hein? As capinhas da GoCase, elas são muito bacanas. Eu tenho várias. Eu fico trocando todos os dias de capinhas, né? Hoje, por exemplo, estou com essa. Eu irei para o jogo do Botafogo com o nosso escudo. E você também pode encontrar vários modelos, pode fazer personalizados. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui é personalizado. Aqui com o meu avatarzinho, com o bonezinho do Botafogo. Mas você pode fazer com o seu cabelo, para quem tem cabelo, que não é o meu caso. Você tem várias maneiras para poder fazer aquele avatar maroto, moleque e serelepe. Como o Thiago Franklin, coloquei o QR Code aqui durante todo o nosso vídeo, além do cupom canal do TF, que te dá a possibilidade, aqui ó, tá vendo aqui ó, 4 capinhas. Você compra 2 e leva 4. E outra, não é só para iPhone não, você tem mais de 100 modelos disponíveis lá na GoCase. Comprem 2, levem 4, utilizando o cupom canal do TF, além de frete grátis. Vou colocar também o link aqui na nossa descrição e no primeiro comentário. Entre na GoCase, que eu tenho certeza que vocês curtirão bastante. Hoje às 19 horas no estádio Newton Santos, Botafogo e América Mineiro. Aquela equipe que vem nos dando uma dor de cabeça desde o ano passado. Botafogo sofreu com o time do Wagner Mancini em todos os jogos, fomos eliminados pela Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro não vencemos, foram 2 empates. E agora, no estádio Newton Santos, com um novo gramado, o Botafogo tem tudo para conseguir uma vitória, a 7ª no Campeonato Brasileiro. Para isso, o técnico Luiz Castro relacionou os seguintes jogadores. Estou colocando aqui para vocês na tela. Vou separar aqui por ordem a lista dos relacionados. Os goleiros, Perry, Douglas Borges e Igor Gabriel. Os jogadores para as laterais, né? Você tem ali Daniel Borges e Plácido, Hugo e Marçal. Os zagueiros, Adrielson, Segovia, Sampaio e Cuesta. Os jogadores para o meio-campo, Tietê, Marlon Freitas, Kaique, Eduardo, Lucas Fernandes, Lucas Piazon e Raí. E os jogadores do meio para frente, Janderson, Gustavo Sauer, Júnior Santos, Luiz Henrique e Vitor Sá. Alguns jogadores seguem fora, como Rafael e Gabriel Pires por lesões musculares, além do Danilo Barbosa, que já está há algum tempo fora do nosso Botafogo, Matheus Nascimento na seleção sub-20, Tiquinho Soares com o 3º cartão amarelo. E qual Botafogo vai a campo hoje? É uma incógnita, né? O técnico Luiz Castro deve rodar o elenco e eu acredito que seja o time com Perry, Daniel Borges, Adrielson, Cuesta e Hugo, o meio-campo com Marlon Freitas, Tietê ou Kaique, essa é a grande dúvida. Lucas Fernandes um pouco mais avançado. Você tem pelas beiradas de campo ali Júnior Santos ou Gustavo Sauer, Luiz Henrique, que eu acho que deve jogar, e no comando de ataque, Júnior Santos ou Janderson. Essas são as dúvidas para mim. Além dessa possibilidade de você colocar o meio campo com Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo, né? Você também tem um time que pode ser um pouco mais solto a respeito ali da produtividade no meio campo. Vamos saber exatamente qual time que vai jogar contra o América Mineiro às 18 horas, quando o Botafogo liberar a escalação nas redes sociais. Não é um jogo difícil, mas também não é um jogo fácil. O estádio Newton Santos certamente terá um público ali acima das 20 mil pessoas, que com certeza ficarão incentivando o Botafogo do primeiro ao último minuto. Essa energia que está acontecendo no Newton Santos é muito importante e o Botafogo pode conseguir mais uma vitória importantíssima dentro desse campeonato brasileiro. A partida terá transmissão do Premier, então você hoje às 19 horas pode sintonizar no Premier, que terá a partida entre Botafogo e América Mineiro. Para falar um pouquinho sobre esse nosso rival, chamo o Leonardo Dantas. Vale aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos então conversar sobre o América Mineiro, adversário do Botafogo nesse domingão, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo, claro,
todo mundo está esperando uma ampliação da margem na liderança do campeonato. Vamos então falar do Coelho, que é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro, 4 pontos, apenas uma vitória na competição até aqui, tem a pior defesa e também é o time que tomou mais cartões amarelos, que mostra que é um time que faz um número considerável de faltas e que normalmente leva pior nos duelos defensivos. Essa é uma boa notícia. Fora de casa, no ano, o América tem 13 jogos e só ganhou 3, também uma boa notícia para o Botafogo. Começando a análise taticamente então do time do América, pela defesa, como a gente já está acostumado aqui nos vídeos do canal, o lado esquerdo é o lado mais exposto do time do América. Normalmente a gente tem os laterais do lado esquerdo subindo um pouco mais, participando um pouco mais do jogo. Pode ser o Marlon, pode ser o Danilo Avelar, pode ser o Nicolas, em alguns jogos ele tem jogado também. Mas de qualquer maneira são laterais com veia ofensiva e acabam dando espaço ali, deixando o lado esquerdo um pouco mais suscetível a ataques do adversário. O Botafogo pode tentar basear um pouco mais o seu jogo pelo lado direito. O América tem problemas na bola aérea. A partida contra o Cruzeiro deixou isso muito claro. Dos 4 gols que o América tomou contra a Raposa, 3 foram de bolas pelo alto, de cabeceios. E curioso que esse jogo contra o Cruzeiro, apesar do 4-0, a impressão é de que a Raposa domina, né, olhando pelo placar. Mas não, o América fez um jogo extremamente equilibrado com o Cruzeiro. E outros jogos que o América perdeu também foram equilibrados. Ou seja, é um time que tem dificuldade em marcar os lances muito claros do adversário, mas que não costumam converter os seus lances mais claros, né? Tem um ataque que não funciona tão bem. Eu falo mais do ataque daqui a pouquinho. Tem um cara que converte, mas os seus companheiros não têm conseguido fazer. Para encerrar a análise defensiva, a saída rápida do adversário também é problemática. O jogo contra o Cruzeiro também foi uma prova disso. O Cruzeiro conseguiu justamente aproveitar esse momento que o América criou bastante, né? Eu disse que o jogo foi equilibrado, mas o Cruzeiro conseguiu se defender bem para sair no contra-ataque. Isso deixou o América em apuros. E o jogo contra o Defensa e Justiça da Argentina no meio de semana pela Sul-Americana também evidenciou isso. As saídas em velocidade do time argentino deixaram o América um pouco mais descoberto, um pouco mais desguarnecido na defesa. O Botafogo pode tentar aproveitar então a transição em velocidade para buscar lances em perigo. Uma coisa interessante, e que aí tem mais respeito a uma dinâmica de durante o jogo, não a forma como o time já entra, mas é um padrão do Wagner Mancini nas partidas. Vale a pena o Botafogo ficar de olho, você que vai assistir o jogo também. O lateral direito do América é o Marcinho, ex-Botafogo, todo mundo sabe. Na maior parte dos jogos, ele é substituído por mais um zagueiro. Tem sido o Iago Maidana, que não é titular absoluto na defesa. Ele tem entrado, o América fica com uma linha de 3 lá atrás, e aí muda um pouco a forma do time jogar e principalmente de se defender. Ele lança um pouco mais ao ataque. Aquele lateral esquerdo, né, que eu tinha dito que era um pouco mais ofensivo, ele vira ala, ou vira um ponta em alguns momentos, e quando ele toma pressão, ele traz um volante para trás, normalmente é o Alê, que é um volante que eu gosto muito. Ele gostou até mais de segundo volante, ele tem sido mais o primeiro nesses jogos. E aí muda um pouco essa dinâmica de defesa, com 3 zagueiros, acaba ficando no mano a mano, mas é uma tentativa dele quando tá perdendo os jogos, e no Brasileirão ele tá perdendo mais do que tá ganhando, de dar um pouco mais de ofensividade para o time, liberando mais jogadores para o campo ofensivo. Então aquela questão de ficar desguarnecido, de dar espaço do lado esquerdo, aumenta no segundo tempo. Então é algo que o Botafogo pode tentar aproveitar também. Pensando no ataque, é bom ficar de olho no Juninho. É um volante com muita dinâmica, com um bom passe, com chegada para finalização e com uma boa participação na fase ofensiva do América. Então é importante marcar o Juninho. Não é porque ele é volante que ele não é um jogador que vai se apresentar lá na frente. Vai aparecer e muito. É preciso ter uma marcação ajustada nessas chegadas dele. O time tem revezado no meio-campo o Martinez e o Benítez. O Benítez, embora tenha uma dinâmica de jogo, de intensidade um pouco menor, é um jogador que ajuda mais o América porque capricha no passe, porque tem finalização de média e longa distância. Então, se o Benítez jogar, é importante também marcá-lo, porque ele é o nascedouro das jogadas quando está em campo. E a boa fase do Aloísio é algo que desperta a atenção também, né? A bola cai no pé dele, ele finaliza, normalmente a bola entra. E embora seja um centroavante típico, clássico, grandão, forte, ele não é lento. Ele tem saído muito da área, em alguns momentos puxado para o lado esquerdo, para ou cortar para dentro para tentar a finalização, quando o América tem superioridade numérica, ou
fazendo essa mobilidade, tocando para alguém que vem por trás ou para algum ponta que faz um movimento em diagonal, entrando na área. Então são movimentações importantes, a defesa do Botafogo ficar de olho para ajeitar e ajustar a marcação na partida inteira. São movimentos que têm se repetido com a saída do Aloysio dentro da área. Quando ele está lá dentro, ele é mortal, então é preciso ficar de olho. Agora, é importante ficar de olho em outra questão também. No jogo do meio de semana contra o Defensa e Justiça, o time já entrou com aquela formação de 3 na zaga e 2 centroavantes. O Aloysio jogou com o Mastriani. Isso muda muito o jeito do time jogar, porque se você tem 3 atrás, 2 na frente, tem mais jogador de meio campo. Então, o time tentou ficar mais com a bola em dado momento. Depois isso se desfaz, porque o América toma virada, a partida precisa partir para cima para tentar ele vencer dentro de casa. Mas é interessante a gente ver que o Wagner Mancini mostrou nesse jogo uma dinâmica diferente, uma escalação diferente, um raciocínio diferente. E nada impede que ele tente isso contra o Botafogo de novo, até para tentar surpreender. Então é bom o Botafogo estar de olho nisso também, com um meio campo que preencha os espaços, porque se ele optar, repito, por esse esquema, com 3 zagueiros e 2 lá na frente, aí os pontas acabam sendo mais alas e o meio campo ganha mais jogadores, ganha mais sustância no caso do América. Então o Botafogo precisa, vai ter inferioridade numérica no setor, invariavelmente, mas vai ter que ajustar mais os espaços para marcar o América. Então é importante ficar de olho no que vai ser a escalação inicial do América. Bom jogo para todo mundo. Antes do Leozão Memória Alvinegra, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe e mande esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TEF é feito para todo mundo que ama a Estrela Solitária de General Severiano. Hoje às 21 horas estarei ao vivaço lá do estádio Newton Santos com a nossa live pós-jogo. E para contar um fato histórico, chamo o Leozão Memória Alvinegra. Olha aí, Leozão. Fala TF, galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Mais um pré-jogo que eu participo aqui no canal do TF, agora para falar com vocês sobre assuntos inacabados do Glorioso, tanto dentro das 4 linhas, como também na área técnica. Isso porque o Botafogo enfrenta o América Mineiro de Wagner Mancini neste domingo na nossa casa, no estádio Newton Santos. Torcedor alvinegro sabe exatamente que assunto inacabado é esse com o América Mineiro, referente a 2022, e também que assunto inacabado é esse com o Wagner Mancini, referente a 2014. Eu, pelo menos, pessoalmente, tenho esse ranço das duas partes, tanto do América por 2022, como também do Wagner Mancini por 2014. Me fez sofrer muito. Mas falando sobre o encontro entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Botafogo enfrentou pela primeira vez o Coelho em 1971 e jogando no Maracanã com gols de Silva Batuta e Roberto Miranda, o Botafogo venceu a equipe do Coelho por 2-1. No geral, de 1971 até 2022, o Campeonato Brasileiro, como nós conhecemos, teve um encontro entre Botafogo e América por 16 oportunidades. E, infelizmente, a vantagem é da equipe adversária. São 4 vitórias do Botafogo, 6 empates e 6 derrotas. Mas quando a gente leva esse confronto para nossa casa, aí a coisa muda de figura. Temos as mesmas 4 vitórias, mas com 2 empates e nenhuma derrota em 6 partidas, o Botafogo nunca foi superado pela equipe do América Mineiro. Não lembrem da derrota do ano passado, até porque eu quero esquecer, mas não lembrem da derrota do ano passado. Essa derrota foi pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo nunca foi superado em sua casa contra o América Mineiro. Uma dessas vitórias nossas em casa, com certeza a que mais a gente lembra é a vitória de 2011 pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo saiu perdendo para o América jogando em casa por 2-0, mas com um petardo do meio da rua, um verdadeiro golaço do Elkerson. Pesquisem na internet, vocês vão ver que eu estou certo. Um grande gol do Elkerson. O Botafogo diminuiu. Antônio Carlos, depois de uma cobrança de escanteio, empatou a partida e o grande nome do encontro foi o Alexander, então jovem jogador do Botafogo, que entrou no decorrer da partida e com 2 gols, um deles de pênalti, decretou a vitória de virada do Botafogo por 4-2 contra a equipe do América Mineiro. É com esse jogo que eu tento trazer aqui para vocês motivação para torcer. A gente não precisa de motivação para torcer, é verdade, mas motivação para a gente torcer e esperar uma grande vitória para manter a liderança e quem sabe, dependendo de alguns resultados, até ampliá-la na tábua de classificação. Boa sorte ao Fogão, obrigado pela sua atenção, grande abraço para vocês, valeu, fui!
as redes sociais, tanto do Léo Dantas e do Leozão, aqui embaixo. É um jogo para o Botafogo ter paciência, a equipe do América Mineiro vai estar dentro daquele seu conforto, que é jogar na transição. É um time chato, com defesa forte, não sabemos se vai ser um time titular ou reserva, porque eles também estão em 3 competições e com um elenco mais curto. Então a parte de cansaço, talvez eles tenham um pouquinho mais de relaxamento, porque eles jogaram em Belo Horizonte na terça-feira. Nós jogamos no Peru na quinta, chegamos no Rio na sexta. Então, os jogadores ali tiveram pouco tempo para recuperação, mas hoje a vitória é fundamental para o Botafogo continuar com uma bela gordurinha no Campeonato Brasileiro. Tamo juntos, fiquem com Deus. Fogo neles, mais tarde estarei de volta com a nossa live pós-jogo ou a qualquer momento, caso aconteça alguma informação relevante sobre o nosso Botafogo. Vamos lá, gente. Vamos em busca de mais uma vitória no Brasileirão. Tamo juntos. Fogo neles. Manda eles fogão. Sempre fogão. Valeu. Fui. Fogo.